Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050 nós teremos por volta de 153 milhões de pessoas com demência no mundo. Pois é, chegou a hora de falarmos sobre demência. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista nova temporada. Por aqui a temporada é nova, mas o objetivo é o mesmo, de fazer chegar até aí onde você está. Muito conteúdo, muita informação inspiradora acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. E para a gente começar assim, arrebentando mesmo, eu vou fazer a audiodescrição da minha imagem para que os nossos amigos que são deficientes visuais possam compartilhar um pouquinho da minha imagem, certo? Então eu sou uma mulher de pele clara, eu estou sentada numa poltrona off-white, cabelo grisalho até a altura dos ombros. Estou usando uma blusa de manga longa preta, uma calça jeans, uma sandalinha amarela e nas mãos segurando um tablet, ok? E hoje nós estamos recebendo um convidado assim, pra lá de especial, querido aqui do Inclusão Entrevista. Ele já esteve conosco. Se você não conhece ele ou não assistiu as entrevistas com ele, a gente vai deixar o link aqui porque você não pode perder, tá certo? É o doutor José Adelman Dantas. Doutor Adelman, seja bem-vindo. Eu tô aqui tentando chamar ele de Doutor Dantas. Ele é conhecido como Doutor Dantas, mas eu tenho dificuldade, eu chamo ele de Adelman. Mas até o final do programa eu vou conseguir, certo? Doutor Dantas, seja muito, muito bem-vindo ao Inclusão Entrevista. É uma alegria ter você aqui com a gente, doutor. E para quem não te conhece, saber um pouquinho mais sobre quem você eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal quem é o Adelman e fizesse a descrição aí da sua imagem também. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui novamente nesse programa que atinge uma população tão especial. Meu nome é José Adelman Dantas, eu sou um médico que estou formado há 22 anos e que tenho a missão de falar para as pessoas. Minha formação é de um médico que não é filho de médicos, então eu vim de pessoas simples que não teve a formação em medicina. Então é um prazer ter essa oportunidade de falar para as pessoas que, como eu, não vim de pais médicos e que tenho o maior prazer de divulgar as informações de temas tão importantes. Quanto à minha audiodescrição, eu sou homem, tenho pele parda, tenho cabelos curtos, uso óculos e estou vestido hoje com um terno de cor escura e uma camisa azul. Então, esse é a minha audiodescrição e um prazer estar novamente aqui nessa plataforma. Doutor Dantas, o prazer é nosso em receber você aqui sempre. O Inclusão Entrevista assim, está de portas abertas para sempre ter você aqui com a gente. Porque de verdade, né? Quando o doutor Adelman vai explicando para a gente, ele fala de um jeitinho, né? Tão didático, tão tranquilo que a gente compreende, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo e a minha primeira pergunta para você é: o que é demência? No comecinho a gente falou aí de uma estatística que até 2050 a gente vai ter mais de 153 milhões de pessoas com demência no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre demência, né, doutor? O que é, afinal, a demência? É doença? É deficiência? O que é isso? Olá, Juliana. Então, demência é uma síndrome com uma série de deficiências cognitivas.
Então, se alguém chegar para você e disser assim, demência é uma doença? Não, ela é uma síndrome. Por que uma síndrome? Porque tem várias doenças que causam demência. Então, ela é uma deficiência cognitiva e várias doenças causam essa síndrome demencial. Certo. Por exemplo, doutor, quais doenças podem causar essa síndrome? Causam, né, a demência? Isso, tem as doenças que são primárias do sistema nervoso, e aí a principal delas é a doença de Alzheimer. Ela acomete cerca de 60% a 80% dos casos de demência pela demência de Alzheimer. Mas tem aquele paciente que ele teve vários AVCs, e aí ele desenvolveu também a demência vascular. Temos também aquele paciente que tem uma doença de, por exemplo, uma deficiência da vitamina B12, uma deficiência do hormônio da tireoide, um hipotireoidismo. Temos aquele paciente que teve uma sífilis e nunca tratou, ele desenvolveu uma neurosífilis, desenvolveu um quadro demencial. Temos também aqueles pacientes que têm outras demências próprias do sistema nervoso central, como a demência dos corpos de Levy, a demência frontotemporal, que altera muito o comportamento do paciente. E temos também, além dessas, todas essas que eu falei para vocês, as demências de causa reversíveis, como, por exemplo, o paciente caiu faz 30 dias, ele bateu a cabeça, desenvolveu um hematoma subdural e é uma causa reversível. Ou aquele paciente que tem uma hidrocefalia, ou seja, o aumento da quantidade de líquor no sistema nervoso central dele e desenvolveu uma hidrocefalia de pressão normal, que também é uma causa reversível. Então, demência engloba vários, o principal dessas doenças é a doença de Alzheimer, mas tem outros diagnósticos diferenciais, tanto que a doença de Alzheimer é um diagnóstico exclusivo. Certo. E doutor, nossa, quanta coisa assim interessante, né, sobre as causas da demência, né? Então, ela tem aí múltiplas doenças envolvidas, deficiências, enfim, né? Muitas coisas que podem desencadear, né, uma demência. E quais são os principais fatores de risco? Eu vi que são muitas doenças, enfim. Mas tem como elencar alguns fatores de risco para a demência, doutor? Tem sim. A gente, quando fala em fatores de risco, eu vou para o geral, para as síndromes demenciais, mas queria dizer para vocês assim, que a idade é o principal fator de risco, né? E essa idade a gente tem o número de maior ou igual a 65 anos de idade. Não quer dizer que o envelhecimento vai trazer uma síndrome demencial, uma demência, mas que a idade é um fator de risco muito importante. Aí vem os fatores hereditários. Acredito que 5 a 15% das pessoas que têm casos na família, eles vão também desenvolver uma síndrome demencial, o Alzheimer, por exemplo. E aqueles fatores de risco originado da pessoa que é tabagista, daquela pessoa que tem um alcoolismo crônico, ele também pode desenvolver uma demência. Aquela pessoa que é hipertensa e tem vários AVCs vai desenvolver uma demência vascular. Um paciente diabético descompensado pode desenvolver uma síndrome demencial. Aquele paciente que tem um colesterol que não compensa também é um fator de risco para desenvolver uma demência. Então, ficarmos atentos a esses fatores de risco. A idade, os fatores familiares, hereditários. Tem casos na sua família, eu sempre digo, e temos que importar muito em olhar para a nossa família e saber que doenças eles têm, que doenças eles podem desenvolver, ou eles desenvolver, e trazermos para nós e ficarmos atentos a esses fatores de risco. Puxa, é bastante coisa. Você que está em casa, acho que você também se atentou a isso. São múltiplas causas,
vários fatores que a gente precisa se atentar. E doutor, imagina que uma pessoa está aí conectado com a gente, ouvindo você falar e de repente identificou alguma coisa que pode estar preocupando ela em relação à demência. Qual médico que ela deve procurar e qual é esse médico, né? Essa especialidade, se é que precisa ir no especialista, né? Para ter um diagnóstico eficiente, né, de demência. Eu sempre digo que o médico que o paciente deve procurar é aquele médico que estiver mais próximo dele. Vamos supor que ele esteja próximo de um UBS, que é um médico do Programa de Saúde da Família. Ele vai lá, aquele médico vai conversar com o paciente, com a família dele. Aquela queixa que vai ser uma queixa de alteração de memória recente, né, que esse paciente... Geralmente não é nem o paciente, às vezes, que leva essa queixa, às vezes até os familiares. Então, ou o médico da UBS. Não, mas ele tem contato com o geriatra, vai ao geriatra. Ele tem contato com o psiquiatra, vai com o psiquiatra. Não, ele tem contato com o médico neurologista, vai com o neurologista. Então, pode ser qualquer um desses profissionais para fazer o diagnóstico. Porém, é importante que se vá a essas falhas da memória, principalmente da memória recente. Por quê? Porque é um diagnóstico de exclusão e porque é uma doença que precisa de agir rápido, que precisa, na suspeita, fazer o diagnóstico de exclusão. Será que esse paciente não está com hipotiroidismo, que precisa ser tratado? Será que é uma deficiência da vitamina B12, da vitamina B1, que é a tiamina, da outra vitamina, a niacina? Será que não é uma neurosífilis? Então, esse diagnóstico inicial é o médico que estiver mais próximo. Claro, os profissionais que estão mais habilitados para tratar é o geriatra, é o psiquiatra e é o neurologista. Mas vamos supor que eu sou endocrinologista e ele vai passar comigo. Claro, eu vou ouvir a queixa trazida ou pelo paciente ou pelos familiares e vou fazer uma coisa importante. Vou tentar estabelecer um diagnóstico. O diagnóstico vai ser tanto trazendo a causa por os exames de sangue, como pedindo um exame de imagem do sistema nervoso central, uma tomografia e, mais precisamente, uma ressonância. Mas que o mais importante é alguém procurar um serviço de saúde mais próximo que tenha a oportunidade de expressar a queixa, ou só do paciente, ou dos familiares, e ambos. Doutor, assim, são bastante coisas, assim, bastante detalhes que são importantes e que a gente precisa se atentar. Mas eu gostaria de saber se existe alguma prevenção para a demência, algo que a gente possa fazer, se existe algo, né, que a gente possa fazer efetivamente que previna a demência. Mas antes aí do senhor responder, a gente vai para uma dica preciosa com o Éder no Momento Libras. Bora lá, vamos conferir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora então para o nosso Momento Libras e hoje vamos aprender aí alguns sinais relacionados ao TDAH. O sinal de TDAH, a gente vai fazer a letra T, TDAH, bem fácil, ó. O próximo é o sinal de falta de atenção, falta de atenção, falta de atenção, transtorno. Transtorno é um pouquinho mais complicado, ó. Transtorno. Tem que treinar, né, ó? Transtorno. Beleza. O sinal de habilidade. Tem dois sinais para habilidade. Tem este sinal, ó, habilidade. E este sinal, habilidade. E, por último, o sinal de hiperatividade. Hiperatividade, ó. Isso. Então, aprendeu? Então agora compartilha aí com a galera. Valeu, forte abraço, Deus te abençoe. Agora sim, doutor, como que a gente previne demência? Será que é possível a prevenção no caso da demência? Ela é tão complexa, doutor, né? Fala pra gente. Ótima pergunta, né, que você fez. E, assim, claro, não existe um modelo
que seja, esse modelo de prevenção vai servir para todos os casos de demência. Porém, tem medidas que a gente, usando, pode ajudar, né? Primeira coisa que a gente diz para o paciente é desenvolver a capacidade de permanecer com sua mente sempre ativa. Aquela mente que lê, aquela mente que estuda, aquela mente que raciocina, faz aqueles raciocínios lógicos, uma alimentação equilibrada. Essa alimentação equilibrada que a gente diz é uma alimentação saudável e regrada. O paciente diz que está comendo saudável, mas também está comendo em grande quantidade e às vezes está com as taxas alteradas. Ou as taxas de colesterol, como é que está? Será que esse colesterol LDL não está muito elevado, que tem que fazer um controle? Será que a glicemia não está muito alterada, que precisa um controle? Tem um aparelho de pressão, já olhou a pressão? Não está acordando na madrugada com dor na nuca, às 3 horas da manhã? Não é a pressão que está alta, que precisa controlar para não ter um AVC e aí ter uma demência vascular? Será que não está precisando de uma prática de exercício? Eu preciso caminhar, só começar com uma caminhada já é importante, não precisa já começar indo para uma academia e fazendo crossfit, né? Então começa de maneira simples, daquela maneira que vai se sentir confortável. Será que não é importante uma vez ao ano, ou 2 vezes ao ano, eu fazer meus exames de sangue, ver se algo está alterado e tentar corrigir? Será que não é importante também eu conversar com minha família, para saber o que é que ela percebe sobre mim, como é que está meu ambiente, está um ambiente agradável, está um ambiente de estresse. Então, tudo isso é importante. Claro, não tem uma medida exata para prevenir, até porque aí nós ainda não temos uma causa definida na doença de Alzheimer. Certo. E, doutor, qual é o tratamento para demência, enfim? Existe um tratamento, né? E se existe, como que ele funciona? Existe. Pronto. Esse tratamento para a doença de Alzheimer, vou colocar assim, né? Porque a maior parte das demências é composto pela demência de Alzheimer, pela doença de Alzheimer, né? E dizer que para vocês tem medidas terapêuticas com medicações que usam e vai aumentar, por exemplo, a acetilcolina para que esse neurônio tenha uma comunicação melhor entre eles. Outras medicações, por exemplo, a melantina. E dizer que também tem as medidas que, fora essas medidas farmacológicas, tem as medidas terapêuticas. Porque esse tratamento é um tratamento multidisciplinar. Esse paciente ele vai precisar de um cuidador, de um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Esse paciente vai precisar de um nutricionista, para a gente olhar se ele está comendo bem, se ele está dormindo bem, o ambiente desse paciente. Outra coisa importante, esse paciente ele tem que ter um local que ele saiba quando é dia, quando é noite, que tenha janelas, por exemplo, que ele perceba a luz do dia. Ou como é importante também que esse paciente que você está vendo aí, que ele tenha também um cuidador que esteja olhando para ele o horário de usar a medicação por via oral, se essa for a sua terapêutica. E também não esquecer do cuidado com o cuidador, que nós nos esquecemos. Por exemplo, o cuidador, ele vai sentir estresse do cuidador, ele pode ter uma depressão. Às vezes eu vejo famílias que têm paciente com a doença de Alzheimer, por exemplo, e ele diz, não, aquele filho vai cuidar a vida toda, mas não é assim. Existe o cuidado com o cuidador, o estresse do cuidador, e isso é uma coisa que nós tenhamos que ficarmos atentos, pois é assim evitarmos uma pessoa que está cuidando do outro e está até mais doente ou mais comprometido do que o outro. Mas existem tratamentos sim, e é importante que a família não se acomode. Alterou a memória recente, notou que aquele paciente ele está perdendo habilidades simples como cozinhar, como olhar horas de relógio, que ele já procure um serviço de saúde, não deixa em fases avançadas. Eu queria muito dizer isso para vocês, porque o Alzheimer ele evolui em fases, em estágios. Tem o 1, que é o leve, o 2, que é o moderado, o 3, que é o grave, o 4, que é o terminal. Na fase leve, é aquele paciente que alterou a memória,
tem alguma alteração de personalidade, mas esse paciente ainda é uma fase leve. Fase 2 já é o paciente com essas mesmas características, mas é um paciente agitado, um paciente com insônia. Já uma fase 3, que é uma fase grave, já é aquele paciente que perdeu o controle da urina, das fezes, que a gente chama incontinência urinária, que a gente chama incontinência fecal. E uma fase 4 já é uma fase terminal, aquele paciente está restrito ao leito dele, à cama dele, que ele tem dificuldade para comer porque alega que dói, ele não quer falar, ele tem mutismo, ele tem infecções recorrentes. Vejam vocês que é uma doença de fases. Tem uma fase inicial, onde eu destacaria o mais importante disso aí seria a alteração da memória, de fatos recentes. Uma fase 2 moderada, de agitação e insônia. Uma fase 3, uma fase grave, onde esse paciente já perdeu o controle dos esfíncteres urinários, o fecal. E uma fase 4, onde esse paciente já tem uma fase terminal, já restrita ao seu leito. Veja como é importante o diagnóstico precoce, veja como é importante o tratamento precoce, veja também uma coisa super importante no tratamento que eu quero deixar para vocês. A depressão, no início, ela confunde com a demência, com o Alzheimer. E vocês têm que estar atentos por isso, mas eu vou deixar uma dica para vocês para diferenciar uma depressão de uma demência. A depressão, desde o início, é aquele paciente que tem dificuldade para comer e aquele paciente que tem dificuldade para dormir. E veja pelos estágios que eu falei para vocês, que a demência, a doença de Alzheimer, a alteração para dormir e comer em fases mais avançadas. Então, resumindo, para nós não esquecermos, a depressão, o paciente idoso, ele vai manifestar, entre outras coisas, por aquele paciente que tem alteração de sono ou alteração de comer, ou as duas coisas. O Alzheimer começou com alteração de memória. E essas fases do sono e o do comer são mais tardias. Ele também, o paciente, pode ter as duas coisas associadas. Por que eu estou falando isso? Porque é importante, se for um paciente que tenha sintomas de depressão, que trate também a depressão. Não esqueçamos que depressão é comum no paciente idoso e é um diagnóstico diferencial importante com a doença de Alzheimer. Puxa, doutor, que aula que você está dando para a gente. Eu tenho certeza que você que está aí conectado, está aqui junto, aqui acompanhando tudo que o doutor Dantas está falando, está aprendendo muito, mas a gente vai precisar ir para o final, porque o relógio não para, né, doutor? Mas como é importante esses sinais, nessas fases que você falou, para a gente ficar bastante atento e poder intervir, né? E doutor, agora uma coisa muito importante quando a gente fala de demência, Alzheimer, Parkinson, enfim, todas essas doenças, né? É o estigma, né? Muitas vezes a gente não fala muito desses temas exatamente por causa do estigma que envolve, né? Falar demência já é um tema que não é muito bem aceito, né, pela sociedade. Às vezes a gente foge um pouquinho, mas é tão importante a gente falar de demência, de envelhecimento, né, para que a gente possa cuidar, acolher, para que a gente possa ter uma intervenção, né, nesses momentos, uma intervenção eficaz. Então, doutor, na sua opinião, como que a gente pode lidar com o estigma, tá, da demência? Ótimo, Juliana. Excelente pergunta, e queria dizer a vocês que o dia 21 de setembro é dedicado, né, à consciência mundial, né, da demência de Alzheimer, da doença de Alzheimer. E qual o objetivo desse estigma? Primeira coisa, como pedem as grandes sociedades, não chame mal de Alzheimer, não chame mal de Parkinson, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né? Não colocamos o mal traz uma conotação muito negativa, né? Outra coisa importante, que tenham palestras como essa, que tenham entrevistas como essa, que tenham maneiras de serem faladas como essas, para quebrar barreiras. Doença de Alzheimer, ela não é bruxaria, e
outra coisa importante, você não diga assim para o paciente, ele está vivendo, ele é doente mental, ou ele é um demente, não diga isso. Você vai simplesmente dizer assim, ele está vivendo com doença de Alzheimer. É uma doença que tem fases. Então, você não vai dizer mal de Alzheimer, você vai dizer para essa doença de Alzheimer, não vai dizer está esclerosado ou está demente. Não, você vai dizer simplesmente o quê? Você vai dizer que ele está vivendo com uma demência e ele está sendo bem cuidado. E nós estamos também olhando para o cuidador. Então, essa é uma grande informação que você pode propagar nos veículos que você ou vocês têm acesso. Que bom, doutor. Doutor, mais alguma mensagem, alguma palavra final que você queira deixar para a gente encerrar? Tem sim, Juliana. Eu queria deixar a seguinte mensagem para todos os seus telespectadores, que você não demore a ver o seu parente, a ver um conhecido seu que está com alteração de memória, demorando para levar a um serviço de saúde. Você tem que ter essa consciência que é uma doença que evolui em fases. E se você, na fase inicial, que tem só alteração de memória, você entrar em contato com algum serviço, como vai ser importante? Porque talvez não seja nem a doença de Alzheimer. Talvez seja uma deficiência vitamínica, uma alteração na tireoide, uma depressão que precisa ser tratada, e você não pode demorar neste cuidado. E olhe para o cuidador. Doutora Delman, muito obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente de uma maneira tão simples e tão cheia de conhecimento, esses saberes aí, que eu tenho certeza que vai nos aproximar. Todos que entrarem em contato com esse conteúdo vão ser mais aproximados do tema da demência, daquilo que a gente precisa saber para lidar e para tratar com ele. E muito importante, né? O cuidado que a gente tem que ter com a gente e também ter com o outro em relação a esse tema. Obrigada novamente, que Deus continue abençoando você, sua família e que você possa vir aí em outras oportunidades aqui ao Inclusão Entrevista. Eu que agradeço o contato e o poder de me expressar. E a você que ficou com a gente até aqui, eu espero mesmo que esse conteúdo aí, tenha aberto a sua mente para você entender muito acerca desses temas que são tão importantes para a gente lidar com a nossa saúde mental. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser.